Era um tempo também diferente em que o sol parecia mais puro e as nossas vidas mais cheias de sol. Lembrava Sócrates e os seus amigos. Vendo-o, não sei porquê, me lembrava invariavelmente da Grécia ou me recordava Francisco de Assis, o pobrezinho entre os seus frades, que nada tinham de material para si mesmos mas que com ele aprendiam a amar todas as coisas. Desde criança sentíamos a presença da espiritualidade, e escrevíamos poemas sobre o impulso de forças extra-humanas ou extraterrenas. Não nos era estranho, pois, de certa maneira, o fato mediúnico. Lembrávamos-nos de algumas encarnações na Grécia, Roma e outros países ou povos da antiguidade. Isso não nos impedia de ver no Chico um ser diferente com possibilidades muito além do comum dos mortais. Era ele um homem simples, da simplicidade mais contagiante que já se viu em nossos tempos. Estudou no grupo escolar de sua cidade, segundo nos contara, até o 3º ano. Logo, seria a rigor, homem de poucas tetras. Nunca, porém, escondeu que sempre gostara muito de ler e que lera o que pudera. Livros emprestados, pois vivia numa pequena cidade do interior e não possuía meios para adquirir muitos livros. Gostava de ler revistas. Naquele tempo a cultura não se disseminara, como hoje, através da televisão. O rádio também, se existia, estava ensaiando os primeiros passos. Acho que não existia com a expressão que passou a ter depois. O cinema era mudo e as cidades do interior dificilmente tinham cinema. Os meios de comunicação, difíceis. As estradas, péssimas, de terra, poeirentas. As jardineiras é que faziam o transporte. Não era fácil adquirir cultura nessas condições. Até as edições de livros nesse tempo eram limitadíssimas. Edições de 500 exemplares, de 1000 e só os grandes escritores atingiam 3000 exemplares. Começar escrevendo aos 17 anos, uma criança. E escrever o Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea dos maiores poetas brasileiros e portugueses. Depois disso, vieram os grandes romances históricos onde demonstrava conhecimento da história detalhada dos judeus e dos romanos, exatidão de informações, datas, nomes e personalidades. A reconstituição da sociedade e dos costumes, judeus, gregos e romanos. Tudo ressurgia através de seu lápis cheio de emoção. O ambiente da antiguidade reaparecia como por encanto. Nada forçado, nada preparado, mas com sinceridade e profunda naturalidade. As figuras históricas situadas no tempo movem-se com vivacidade e, como numa visão panorâmica, os acontecimentos se desenrolam em nossa mente de maneira cinematográfica. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, todos eles mais bem escritos do que a maioria dos romances históricos escritos no mundo. Paulo Estevão, uma obra-prima. Impossível negar a força espiritual e literária de que estão possuídos. Depois deles, os livros de visão mais científica escritos por um espírito que se chamou André Luiz. Certa ocasião, perguntamos ao Chico se André Luiz não seria Oswaldo Cruz. Ele respondeu: Ranieri, durante 2 anos recebemos mensagens de um espírito que se assinava José Medeiros, médico que vivera em São Paulo, e quando José Medeiros desapareceu passamos a receber as mensagens de André Luiz. Disse e sorriu para nós. Não conhecíamos o Dr. José Medeiros nem sabíamos se havia ou não existido. O fato, porém, é que se admite no Brasil, hoje, que André Luiz tenha sido Oswaldo Cruz. Se não é verdadeiro é, pelo menos, bem cantado. Como diria o italiano, ou falado. A verdade é que com André Luiz, a mediunidade no Chico ganhou maior amplitude. Nessa época ele nos dizia que estava próximo de desencarnar. Que era como uma cabaça flutuante sobre as águas e preso apenas por um fio. Se o fio soltasse lá-se ele ia embora. Começou, depois disso, a receber uma vasta obra com as mais impressionantes informações sobre o mundo espiritual, nosso lar,
Os mensageiros, missionários da luz, agenda cristã, ação e reação, no mundo maior, nos domínios da mediunidade, obreiro da vida eterna, mecanismos da mediunidade, e muitos outros. E esse fenômeno de sensação de morte, com reinício de atividade maior ainda em seguida, tem ocorrido com o Chico algumas vezes. Sempre que ele começa a ficar assim pouco depois inicia a série de livros mais notáveis ainda. Temos a impressão que o que ocorre é que ele passa a ter um desprendimento perispiritual cada vez maior, o que lhe dá a impressão ou a sensação da morte. Nós aceitamos a tese da prorrogação da vida terrestre por autorização aos seres superiores que habitam o mundo espiritual. Se há necessidade de que a criatura por merecimento ou por necessidade de trabalho permaneça na Terra, a sua existência física é prorrogada por mais algum tempo. Poderia, por outro lado, ser coisa um pouco diferente a existência parcelada ou por etapas. Se vamos cumprindo bem determinadas tarefas, conquistamos o direito de viver o período seguinte. Se, pelo contrário, começamos a voltar ao passado ou a cometer faltas que agravam a nossa vida espiritual, morremos após certa parcela ou temos até a vida abreviada para não trazer prejuízo à doutrina, ou a nós mesmos. Notamos na vida do Chico e de outros espiritualistas esse fenômeno da prorrogação ou parcelamento. Quando parece que ele vai morrer, ressurge outra vez produzindo obras importantes e belas. Há pouco tempo, perguntamos ao Iaquer, companheiro de trabalhos do Chico, se era verdade que ele ia morrer nestes 3 anos, conforme entrevista dada a jornais brasileiros por uma senhora de idade que afirmava ter estado com ele, além da própria clarividência. O Iaquer riu e disse que não, que o Chico ainda pretendia escrever até os 200 livros, e que estava muito bem de saúde. Mas a verdade é que anteriormente nós estivemos com ele em Uberaba e tivemos a impressão de que estava muito debilitado. Segundo nos disse, convalescia de uma ou mais operações que fizera. Demos-lhe um remédio da moda, e depois disso, vimos-lo novo em folha, iniciando a marcha das televisões, da recepção de títulos, escrevendo livros de caráter moral de elevado teor, inclusive literário. Tudo isso demonstra que ele possui uma energia fora do comum e alguns diriam de fora, que lhe dá forças quase sobrenaturais. Os livros de André Luiz, que exibem uma cultura invulgar, de caráter científico, chamaram a atenção dos mais outros e atraíram muitos médicos ao estudo da doutrina. Conversando com Chico, este nos disse: André Luiz é apenas o representante perante os homens da obra que produz. Na realidade, ele é assistido por 3 entidades ou instrutores espirituais de elevada hierarquia que lhe retransmitem o conhecimento. Interessante a informação. Um grupo de espíritos superiores orientam o espírito que serve também de intermediário através do médium. Aliás, isso já era assunto nosso conhecido. Como existem médiums na Terra, existem também os médiums no campo espiritual. De outra vez, Chico nos disse que Emmanuel controlava todas as comunicações que os outros espíritos desejavam transmitir por ele. Houve caso até ocorrido com Humberto de Campos, que não pôde ver publicada uma mensagem sua em forma de histórias que o Chico recebera. O caso é interessante. Humberto veio e transmitiu a mensagem. Chico recebeu. Veio Emmanuel e mandou que se rasgasse ou inutilizasse a mensagem porque viria criar problemas para os homens. E a mensagem foi destruída. Ora, se pensarmos que Humberto de Campos, autor consagrado não só na Terra como escritor terrestre mas também como autor de belíssimas obras espirituais, assim como Boa Nova, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, etc., verificaremos que a disciplina no plano espiritual é rígida e quem se propõe a falar de evangelho e de doutrina tem que aceitar o controle de espíritos mais adiantados. E aceitam com humildade e respeito. 3 entidades são os autores das obras escritas por André Luiz e Chico é o responsável perante o mundo físico.
Prova disso é que cada livro de André Luiz apresenta um instrutor diferente que acompanha André até o fim do livro. 27. Jantar. Nossas recordações se perdem no tempo. Chico é para nós um patrimônio imperecível não só de amizade, mas também um tesouro vivo para o futuro do mundo. Nele, os homens encontrarão repouso e paz, como o legítimo mensageiro de Cristo. O trabalho árduo que executa disciplinadamente cada dia, ele o faz através dos anos com a mesma regularidade e precisão. Não muda. Pelo contrário, amplia cada vez mais suas tarefas e responsabilidades. Naquele dia havíamos ido em caravana a ver o Chico. A estrada poeirenta, caminhoneta com algumas cadeiras em cima, o vento atingindo-nos a face, cabelos esvoaçantes. Éramos talvez dos companheiros, recebidos pelo médium com aquela alegria de sempre. Gordo, exibindo saúde e tranquilidade. Felizes pelo reencontro. Nessa época ainda não se havia organizado o movimento da fraternidade e todos eram carnívoros. Comia-se carne à vontade. Alguns bebiam vinho ou cerveja. Troca de ideias, perguntas nossas, de todos, respostas do Chico, a todos. Consultas, comentários, tudo se misturava. Logo, Chico nos disse que iríamos jantar num bar da cidade. Estávamos em Pedro Leopoldo. Tempo bom. Sentamos à mesa e a comida mineira foi servida: arroz, feijão, parece que tutu de feijão, ovos, bifes. Todos comiam e conversavam. Os bifes eram devorados regularmente, mas no prato do Chico seu bife era afastado para um canto. Também não bebera nenhuma bebida alcoólica. Nada de vinho nem cerveja. Água mineral ou guaraná. Fiquei de olho no bife dele. Queria ver o que iria acontecer com a carne que estava em seu prato. Pouco antes de terminar o jantar, procuramos o fotógrafo para uma fotografia coletiva. Não encontramos. Logo depois, todos se levantaram da mesa e fomos ao caixa pagar a conta. O homem nos respondeu: Chico já pagou. Ficamos abismados. Mais de 12 pessoas, ele, o mais pobre de todos, ganhando pouco e tendo família para manter, inclusive as irmãs. Tentamos convencer o homem do bar e nada conseguimos. Ordens do Chico ali eram cumpridas rigorosamente. Até hoje, nosso coração dói quando pensamos no caso. Sentimos-nos culpados daquela situação. Jamais poderíamos imaginar que isso pudesse ocorrer, mas ocorreu. Era sempre o primeiro a pagar as contas dos amigos. É natural que se tornasse depois imenso sacrifício. Nada, porém, havia mais a fazer. Não previramos a sua atitude. Éramos moço, meio envergonhado. Prometemos a nós mesmos ser mais prevenidos para o futuro. No entanto, a história do bife ficou em nossa mente. Chico não comia carne. Disfarçadamente, colocara o seu bife de lado. Lendo o Consolador, de Emmanuel, e recebido por ele, encontramos lá a pergunta 129, com a resposta que ingerir carne é um erro de enormes consequências. O problema da carne tornou-se no correr dos anos um problema maior. A fraternidade orientada por espíritos superiores estabeleceu como norma que os elementos que compusessem o departamento mediúnico não comessem carne. Pelo Peixotinho, através da mediunidade de efeitos físicos, os espíritos materializados recomendavam a mesma coisa. Em O Consolador, Emmanuel ensinava o mesmo princípio. Depois, muitos outros espíritos por outros médiuns falaram a mesma coisa. Só quando Valdo foi morar com o Chico aqui começamos a ouvir coisas diferentes que partiam dele. Médico, fez uma campanha contra a falta de carne na alimentação. Havia notícias sobre isso. Pessoalmente, nunca estivemos com ele e não ouvimos, por isso, de sua boca qualquer referência. Falava-se nos pobres que não teriam condições para se alimentar com alimentos diferentes, que substituíssem a carne, tais como ovos,
leite, etc., etc. É lógico que a humanidade marcha para a libertação da alimentação carnívora. Os homens não poderão por muito tempo continuar ingerindo as vísceras que lhes trazem com elas as vibrações de sofrimento dos animais sacrificados, assim como as doenças e distúrbios que elas produzem. Há o problema, porém, da libertação imediata ou gradativa. Esse fato, de acordo com informações mediúnicas de entidades espirituais, tornou-se problema também nos planos do espírito, já que ali há espíritos superiores que querem que a humanidade deixe de se alimentar da carne imediatamente, e há os espíritos superiores que ensinam que a libertação deve ser gradativa, já que a humanidade através dos milênios se intoxicou com as vibrações da carne e para deixá-la deverá proceder a uma desintoxicação lenta, gradativa, até que possa estar livre dela. A carne acirra as paixões e alimenta o ódio, enfim, dinamiza as paixões fortes que levam o homem às atitudes mais belicosas e violentas. Assim como nós, diz o Chico, recebendo instruções de André Luiz, os espíritos continuam estudando, também, esses problemas e outros mais difíceis que constituem imensa trama no imenso universo. 28. Natanael. A palavra pode ser luz e pode ser sombra em nossa alma. Da palavra que pronunciares será escravo, da palavra que reteres, será senhor, afirma velho ensinamento que dizem ser árabe. A influência da palavra no mundo é muito grande. No princípio era o Verbo, falou João. Os homens de Deus dizem palavras diferentes. Há nelas a doçura do mel. Exibem uma luz nova que ilumina os caminhos como o sol que se coaça através das árvores. Natanael era um espírito que se transmitia pelo Chico e também por nossa mediunidade. Pedro Machado, médium de Belo Horizonte, que desenhava sob o impulso espiritual figuras de espíritos e recebera mensagens maravilhosas e alguns livros, Frauta do Além, Canções da Imortalidade e Esplendores de Salomão, fizeram um desenho de Natanael relativo a uma encarnação que se tivera na Grécia ao tempo de Sócrates. Não sabia, na realidade, se Natanael era ou não Natanael que aparece no Evangelho e a respeito de quem Jesus Cristo disse que haveria de ver os anjos do céu descendo sobre o Filho do Homem. O fato é que suas mensagens, curtas, belas e profundas, vinham cheias de filosofia. Pensamento exato, preciso, filosófico, perfeito. Nele, os ensinamentos morais sob uma forma literária original, são como estrelas luminosas em noite escura. Sabe, Raneri, disse o Chico, que Natanael é o guia espiritual do Rio Grande do Sul. Conversávamos a respeito do espírito. Chico nos dissera que vinha lendo as mensagens de Natanael por nós recebidas e publicadas na imprensa, fazendo referências delicadas que muito nos comoveram. Quis nos dar talvez, uma prova da veracidade das mensagens e da certeza de que partiam realmente de Natanael. Nada havíamos até aquele momento contado a eles sobre Natanael, a não ser agradecer-lhes referências ao trabalho que vínhamos realizando. Isso me alegra muito, Chico, lhe respondemos, porque depois que começamos a receber mensagens de Natanael, temos recebido muita correspondência do Rio Grande do Sul, especialmente de Bagé. Foi aí que ele nos falou que existem espíritos superiores responsáveis pelas diversas regiões do Brasil e do mundo. No plano espiritual, as responsabilidades espirituais também são distribuídas com relação aos povos e aos países. Diz André Luiz a página 172 de Evolução em Dois Mundos, através de Chico Xavier. É forçoso observar que a linguagem articulada, no chamado espaço das nações, ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Como se vê, há um espaço das nações onde até a linguagem dos espíritos se conserva a mesma: português, português, francês, francês, inglês, inglês, italiano, italiano. Saber, no entanto,
que um anjo tutelar guarda os nossos destinos é alguma coisa de confortador, que, todavia, não deixa de aumentar as nossas responsabilidades. Sabemos que a Ismael entregou Jesus a responsabilidade de, juntamente com Eliú, velar pelo Brasil. Deus não abandona as suas criaturas. Em toda parte colocou seus mensageiros para que o homem nas suas fraquezas possa descansar neles a sua alma, o seu coração e a sua esperança. 29. A visita do Galeno. Galeno dirigia o Grupo Espírita André Luiz, do Rio de Janeiro, na rua Moncorvo Filho, atrás da velha Faculdade de Direito, ao lado do Campo de Santana, onde se deram grandes acontecimentos da história do Brasil. Ali mesmo onde um dia as tropas foram buscar Deodoro da Fonseca para decidir o destino do país. André Luiz era um grupo de trabalhos espirituais de efeitos físicos. Peixotinho, o médium de materializações e curas. A pequena comunidade inicialmente cheia de amor, começou depois a se desentender. Apesar de os espíritos materializados estarem ali todas as semanas ensinando, aconselhando, recomendando, amparando, a desarmonia de vez em quando penetrava o coração das criaturas. Um dia haveremos de nos materializar nas praças públicas para fazer o que vocês não querem fazer, clamar um espírito materializado. É preciso amparar os pobres e ajudar os enfermos diretamente. Mas em toda parte há o problema de dirigir e o de ser dirigido. O grupo tomou importância no Brasil. Os espíritos vinham, se materializavam, conversavam com os homens, completamente inundados de luz. Revistas brasileiras publicaram o relato das reuniões. Nesse tempo, o fenômeno das materializações ainda estava muito limitado, o grande público acompanhava ceticamente, de longe. Os espíritas ansiavam por ver, todavia, duvidavam muito. Não era como hoje. O espiritismo ainda não fora apresentado na televisão. Havia luta entre a igreja e os espíritas polêmicos. Galeno assediado por todos os lados. Queria disciplina no grupo, disciplina férrea, rígida, tenaz. Outros desejavam mais liberalidade. Peixotinho, coração de ouro, convidava qualquer um para ir às reuniões. Galeno barrava o cidadão na porta. Tempo glorioso, mas difícil. Um dia, Galeno, já idoso, se arrancou para Pedro Leopoldo. Ia conversar com o Chico. Foi. O médium, sempre muito ocupado, não pôde recebê-lo. Galeno insistiu com um, falou com outro. Precisava de ver o Chico. Ficou ali uns 2 dias sem obter resultado. Finalmente, perdeu a calma. Revoltado, foi para o hotel, fechou-se no quarto e orou a Deus e exprobou o espírito de Emanuel. Afinal de contas, Emanuel, eu sou o presidente do André Luiz, tenho imensa responsabilidade sobre os ombros, preciso harmonizar aquela gente e você não me ajuda. Isso está errado. Há tanta gente que não tem nada o que fazer, não tem responsabilidade alguma espiritual e é atendido imediatamente. Eu, no entanto, que tenho boa intenção e que já estou velho, faço uma viagem de sacrifício e, nada. Mal acabara de pronunciar essas palavras, ouviu bater na porta do quarto. Foi abrir e ficou pasmado. Era o Chico que muito humilde lhe dizia: irmão Galeno, Emanuel me mandou vir vê-lo. Com lágrimas nos olhos se reencontraram. Ficaram conversando por mais de 2 horas. Galeno lavou a alma na alegria de dizer ao Chico tudo o que sentia e seu coração cansado se rejuvenesceu ao receber o irmão amado que viera mandado por Emanuel, que ouviu as suas preces. Assim, também, um dia, Saulo, o perseguidor, vira Ananias entrar em seu quarto da rua direita e dizer-lhe: irmão bem-amado, o Espírito de Jesus me apareceu e mandou-me vir libertá-lo das trevas. E os olhos de Saulo se abriram para a vida eterna. 30. Romanelli e Orivio. Entre as figuras humanas que conhecemos em nossa vida, uma das maiores foi a de Rubens Romanelli, provavelmente um gênio.
Imensa cultura, bom orador, profundo filósofo e pensador, grande professor. Não cremos haja outro, no Brasil, que se lhe assemelhe com as mesmas características. É claro que poderá haver maiores, igual, não. Criatura diferente e fascinante no campo intelectual e no campo do sentimento. Coração puro e alma superior. Domina todos os assuntos com enorme poder de exposição e conhecimento e o faz sempre numa linguagem belíssima. Para nós, o maior orador espiritualista do Brasil. Escreveu um livro sobre amo a palavra e ganhou um prêmio com esse trabalho, da Academia Brasileira de Letras. O livro sobre uma palavra tem 360 e tantas páginas. Autor do Primado do Espírito. Poeta de profundas ressonâncias filosóficas. A par disso, o mais humilde dos mortais. Se não fosse tão humilde já seria célebre. A bondade nele é inata. Sincero consigo e com os seus amigos. Não acreditamos que tem inimigos e se o tem, há a certeza de que a culpa não é dele. É com acento circunflexo que, para nós, chamaríamos de um homem eminente que vive na obscuridade do grande público, porém respeitado e famoso na faculdade e na escola onde leciona. E sempre amado pelos seus alunos. Por volta de 1944 a 1945 existia em Minas, num lugarejo chamado Esmeraldas, um homem de nome Orivio. Nessa época, Romanelli era simples professor, porém conceituado em Belo Horizonte. Orivio, segundo constava, milionário. O único fornecedor de carvão de pedra para a mina de Morro Velho. Estivemos na fazenda do Orivio em Esmeraldas, certa ocasião, com o médium Fábio Machado. A casa situada numa eminência se dependurava sobre a fralda de uma encosta e ali, maravilhosa árvore, parece-nos que um flamboyante, jogava seus galhos sobre um enorme alpendre de madeira que rodeava a casa. Nos galhos, caixinhas também de madeira onde os pássaros iam fazer os seus ninhos, especialmente, canarinhos da terra, de cabeças vermelhas, que andavam em bando. Não permitia-lhe que se caçassem pássaros ou qualquer animal na fazenda. Pai de 5 ou 6 filhos, parecia-nos um homem bom. Pretendia construir uma cidade para crianças e foi a Belo Horizonte buscar o Rubens Romanelli para professor de seus filhos. Havíamos escrito um poema, publicado no jornal O Poder, e dedicado ao Romanelli. Não conhecíamos nessa ocasião pessoalmente o Rubens. Logo em seguida, recebemos carta dele agradecendo a dedicatória e propondo um encontro. Desse encontro ressurgiu imediatamente a amizade que nos unira a centímetros muitas vidas anteriores. Orivio, além de lhe oferecer um ordenado que provavelmente satisfez ao Rubens, deu-lhe casa nova, taqueada, etc. e outras vantagens, mas o que empolgou o Romanelli foi mesmo a ideia da construção da cidade. Deslumbrado, correu com a família para Esmeraldas e ali ficou, se não me engano, por 3 anos. Deram-se bem a princípio. Amigo do Chico, este visitou-o 1 ou 2 vezes, já que Esmeraldas ficava a 30 quilômetros de Belo Horizonte, além de Pedro Leopoldo de estar 2 horas de viagem de Jardineira da capital de Minas. Depois, surgiram os problemas dos empregados da fazenda que ganhavam pouco, sofriam necessidades e que não encontravam no Orivio entendimento e compreensão. Romanelli passou a ajudá-los, inclusive aplicando-lhes injeções. Preceptor dos filhos de Orivio, cabia-lhe manter a escolinha e não se intrometer nos negócios da fazenda. De vez em quando ia advogar a causa dos humildes lavradores junto ao Senhor Todo-Poderoso. Daí estabelecer-se uma certa animosidade dele e Orivio para com ele foi um pulo. Rubens, às vezes, saía de Esmeraldas e vinha às nossas reuniões de Belo Horizonte e contava-nos as suas amarguras. A situação estava ficando tensa. Orivio passara a tratá-lo mal e até a persegui-lo. Quando as coisas estavam nesse pé, Chico, conversando conosco, disse: Ranieri,
Romanelli precisa sair com urgência de Esmeraldas porque Orívio foi em encarnação passada a Fernão Dias Paz Leme, e o Rubens Romanelli é aquele filho adotivo que Fernão Dias mandou enforcar por defender os homens humildes que os acompanharam na expedição. Se o Romanelli não sair de lá urgentemente, o caso vai se repetir. A história dos bandeirantes e das bandeiras retornou-nos ao pensamento. Fernão Dias Paz Leme, plantador de cidades, exclamara o grande Olavo Bilac, o caçador de esmeraldas. E Orívio desejava construir uma cidade e falava em levantar outras pelo Brasil. A fazenda se localizava em Esmeraldas que ele procurara a vida inteira. Vimos também na retina do espírito o filho que ele adorava enforcado por ordem sua, mas, homem de ferro, o sacrificara para manter a disciplina. Romanelli que o seguira na ilusão renovada de construir uma cidade para as crianças era bem o filho revoltado que de novo se colocava à frente dos homens humildes para defendê-los. A reencarnação é a porta pela qual passam todos aqueles que buscam, na roda do destino, a marcha evolutiva na rota do infinito. 31. Quem não quer crescer? Os fenômenos mais probantes da mediunidade para nós ainda são os fenômenos de materialização. Estamos falando dos fenômenos verdadeiros, não daqueles que possam deixar dúvida. Se para enviar um homem à Lua foi mobilizada a ciência mais adiantada da Terra e convocados os mais eminentes cientistas, é lógico que o mesmo deverá acontecer com a vinda dos espíritos materializados à Terra. Na espiritualidade também deve ter sido mobilizada a ciência espiritual mais avançada e os recursos mais poderosos. Quanto à materialização de espíritos mais adiantados ou menos adiantados é outra conversa. Os homens por sua vez iniciaram o seu trabalho enviando foguetes ao espaço e satélites artificiais. Depois, enviaram macacos. Posteriormente, foram homens. Não sabemos de que nível intelectual e atualmente sabe-se que os astronautas são também técnicos e cientistas. O mesmo pode ter ocorrido no campo do espiritismo. As primeiras materializações podem ter sido de espíritos inferiores, as últimas já de espíritos adiantados e alguns até superiores. O futuro contar-nos-á outras coisas. O mal do homem é pensar que no lado de lá as coisas se passam muito diferentemente do que no lado de cá. Cremos que a afirmativa do Senhor, a cada um segundo as suas obras, não se refere somente ao plano terrestre mas também ao plano espiritual e a todos os mundos. As palavras de Cristo são eternas e prevalecem para sempre. No grupo André Luiz do Rio de Janeiro se manifestavam espíritos de diversas ordens, desde os espíritos familiares até os espíritos mais elevados, assim como o próprio André Luiz. É claro que este último uma ou duas vezes, mas espiritualmente estava sempre presente. No entanto, havia divergências entre os companheiros encarnados que compareciam aos trabalhos. O grupo inicialmente pequeno começou a crescer. A divulgação e a notícia dos fenômenos se espalharam pelo Brasil e interessou a muita gente assistir às reuniões. Havia os que achavam que o grupo, sendo pequeno, mantinha aquele amor inicial que unia os companheiros. Outros achavam que era uma necessidade dar oportunidade a mais gente. Um dia, uma caravana do André Luiz embarcou para Pedro Leopoldo atrás de Chico Xavier. Iriam lá sem dizer nada. O que o Chico lhes dissesse espontaneamente seria a solução do caso. Para eles, Chico era a última palavra. Peixotinho, em sua grande humildade, ouvia tudo e não discutia. O que dizer? Os espíritos estavam ali, mas o Chico era o Chico e ele também amava muito o Chico. Fossem, pois, a Pedro Leopoldo, ouvissem o apóstolo e voltassem para casa que ele aceitaria tudo. Foram. Chico recebeu-os bem, com carinho e lhes disse: meus irmãos, diz André Luiz que quem não quer crescer não deve nascer. Disse e sorriu. Todos ficaram surpresos. Uai! Vocês não deixaram o grupo nascer? Agora tem que vê-lo crescer para servir cada vez mais aos que sofrem.
O amor e a caridade cobrem a multidão dos pecados. Voltaram e o grupo cresceu. Cresceu tanto que construíram um prédio de 3 andares e parece que hoje construíram no mesmo lugar um de 10 andares ou mais. Quem não quer crescer não deve nascer. A sabedoria do Espírito penetra-nos profundamente o coração e a inteligência. Todos nós procuramos produzir mais e melhor, servir mais e abrir os braços a todos os que buscam um pouco de paz, de compreensão e de fraternidade. Nada neste mundo permanece o mesmo através dos milênios. A força que vem de Deus manda o mundo marchar e manda o homem crescer. Crescei e multiplicai-vos. Daí-vos será dado. É dando que se recebe. Essas palavras imortais devem despertar aqueles que, havendo recebido os tesouros do reino, acreditam que devam guardá-los avaramente para si. Não basta ser bom, diz o Otino, é com acento circunflexo preciso fazer o bem. 32. Pensando. Tudo na vida dos grandes homens tem importância para a posteridade. As menores coisas, os fatos mais insignificantes, os gestos, as atitudes. Já falamos isso noutra ocasião. O futuro procurará avidamente saber. Quando os grandes homens são santos, então a lenda se encarrega de confundir a verdade e muito pouca coisa de real sobrevive à sua morte. A irrealidade toma conta do assunto, a fantasia substitui os fatos reais e ficamos sabendo tudo, menos a verdade. Assim foi com Francisco de Assis e assim será com todos os santos, se nós não nos encarregarmos agora, já, de guardar como tesouro precioso o que vai ocorrendo. Chegou o apóstolo a dizer a respeito de Jesus que nem todos os livros que se escrevessem no mundo dariam para contar tudo o que Jesus fez. Se contarmos de 1931 a 1972, Chico está com 41 anos de mediunidade efetiva. Quanta coisa não ocorreu com ele que nós desconhecemos. Somente a menor parte é que vem ao conhecimento público. Certa ocasião, escrevemos uma carta ao Chico dizendo que ele deveria no futuro, escrever um livro exemplo de Madame de Esperance, relatando todos os fatos referentes à mediunidade que ocorreram com ele. Seria, em nossa opinião, enorme esclarecimento para os homens. Infelizmente, não cremos que ele faça isso. Pela sua humildade, se manterá silencioso. Nós, no entanto, não podemos nem devemos pensar no espiritismo somente como religião, mas pensar nele também como ciência. A ciência precisa de ter fatos como base. Embora a religião também necessite de base, a humanidade aceita apenas como revelação. Tudo o que ocorreu com esse homem, o que ele sentiu e viveu espiritualmente será de imenso valor para a humanidade. Quanto a isso não há dúvida. E só ele poderia contar com intensidade e calor. Há percepções que só o próprio médium pode revelar. Só ele percebeu, viu, conheceu e viveu. Insubstituível a sua revelação. Há exemplos no mundo. Além de Madame d'Espérance, outros fizeram isso. Hoje já se compreende que o médium não tenha necessariamente que ser analfabeto. E só se pode receber, por exemplo, certo tipo de mensagem quando trazemos bagagem de conhecimento de outras vidas. Chico possui todas as qualidades mediúnicas: psicografia, vidência, clarividência, incorporação, desprendimento, transporte, materializações, etc. Enquanto escreve, seu espírito desprende-se do corpo e permanece na sala, no plano espiritual, conversando com outros espíritos, ou recebendo instruções. Nessa hora pode estar recebendo, como já ocorreu, mensagens em 2 línguas diferentes, inglês e francês, fato relatado pelos jornais e por um escritor espírita, se não nos enganamos, Carlos Embaçaí. Isso tudo é importante, mas Rubens Romanelli me disse um dia, sigilosamente: Ranieri, sabia você que o Chico vê na intimidade das coisas? Não, não sabia. Pois fique sabendo que ele vê nas árvores tudo em movimento, interiormente,
as moléculas, etc. E nos seres vivos orgânicos, as células. Bem, ler o pensamento dos outros nós já havíamos presenciado, no entanto, essa notícia era nova. Microscópio humano. A mediunidade tem suas manifestações. À proporção que o espírito evolui mais facilmente penetra nos mistérios da natureza. Penetrar visualmente ou espiritualmente na intimidade dos seres, na sua contextura, é um novo sentido que dá ao homem um poder ilimitado quase no campo do conhecimento. E natural é que ele imponha, por outro lado, imensa responsabilidade. Quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade. O nosso livre-arbítrio está reduzido ou limitado à nossa ignorância ou ao nosso conhecimento. Quem mais conhece espiritualmente mais responsável se torna perante as leis de Deus. O fato de nós, através das percepções do espírito, conhecermos o mecanismo da natureza não nos permite revelá-lo àqueles que ainda não têm condições para saber sem virem a se confundir, assim como confundir a outros. É preferível que se lhe colocasse um nó amarrado ao pescoço e se o atirasse ao rio, afirmou Jesus. Por isso, talvez, Chico silence. É comum em meio a uma conversa, quando está fazendo alguma revelação, mudar repentinamente de assunto, sem maiores explicações. O interlocutor quer saber o resto e não obtém mais nada. Presume-se que Emmanuel o impeça, interfira. Nem todos podem sem graves prejuízos saber todas as coisas ou mesmo certas coisas. A mente humana não suportaria a carga e o homem enlouqueceria. A verdade deve ser oferecida à humanidade, gradativamente. 33. Sementeira e lavoura. Em Chico Xavier distinguem-se muitas posições, como aliás, em toda a criatura. A do homem é uma, a do médium é outra. Erram os que confundem o médium com o homem. Há os que supõem que o médium Chico Xavier nada sofre, que está acima do sofrimento, e há os que acreditam que ele tudo sabe, como se fosse Deus. Para o comum dos homens, poderia ser considerado um sábio, com aquela profunda sabedoria inata que lhe vem dos tempos imemoriais das reencarnações que se perdem nos milênios e das informações que lhe dão os espíritos. Daí, porém, admitir-lhe a infalibilidade, a distância é muito grande. Infalível só Deus. Sofrer, sofre como qualquer um de nós. Por outro lado, nem sempre acha conveniente invadir a seara alheia e destruir profissões como no caso da medicina. Para ele, quanto para nós, os médicos são missionários com imensas responsabilidades. Receberam o título para servir o povo. O conhecimento que conquistaram se lhes dá o direito de ganhar a vida, lhes dá também o dever de atender os seus semelhantes. Na consciência médica deveria estar gravado permanentemente o juramento de Hipócrates. Na consciência de muitos está. Não de todos, mas de muitos. Os espíritas, como todos os homens, sempre têm problemas. A vida que nos dá alegria e possibilidades de evolução também engendra situações difíceis, na maioria dos casos, por culpa do próprio homem. Chico é visitado por milhares de criaturas que vêm de toda parte do Brasil. Algumas até do estrangeiro. Todos lhe trazem problemas para orientar ou resolver. É claro que não resolverá a todos, mas orientará a todos, de uma forma ou de outra. Porta aberta para o infinito, recebe as inspirações que lhe vêm do alto e retransmite ao consulente ou então com os próprios recursos de que dispõe diz o que pensa. O fato é que os necessitados são sempre ouvidos. Calmo, tranquilo, sereno, vai atendendo às multidões. É possível que às vezes, o seu coração e a sua alma estejam sangrando por sofrimentos ou problemas sociais. Todavia, ninguém percebe, porque ele sorri para um, conta uma história para todos, ampara outro. Franciscanamente passa a vida e a vida por ele passa no dia a dia de levantar os seus semelhantes e sofrer com eles quando não há outra solução. Os pequenos grupos familiares reunidos em casa, onde se estuda e aprende o Evangelho, Ranieri,
Disse o bom amigo, certo dia, são a sementeira cristã. Os centros espíritas e as pregações públicas são a lavoura. Lá fora, pregamos o que aprendemos no aconchego das pequenas reuniões espirituais instaladas aqui ou ali. Jesus, de vez em quando, afirmou ainda ele, ia orar no horto e buscava a solidão. Outras vezes se fazia acompanhar de alguns amigos ou se reunia com os 12 para dar-lhes instruções. Depois saía para a pregação às multidões. Esse assunto veio à baila porque alguém dissera que era contra as reuniões espíritas dentro de casa. Que os espíritas deveriam ir para os centros espíritas. Nós afirmávamos que as conversões, as transformações nunca se fazem nos centros, muito raro. Que em reuniões privadas se consegue muito. Há criaturas que se envergonham, inicialmente, de entrar num centro espírita antes de compreenderem a doutrina. A uma casa de um amigo vão. É lógico que o espírita deve ir pelo menos 1 ou 2 vezes por semana ao centro para receber e para prestigiar ou para dar disso o que Deus lhe concedeu. Também nos tempos da igreja primitiva os cristãos se reuniam nas casas de alguns irmãos. Assim, vemos Paulo em suas cartas dizendo, recomende-me aos irmãos da igreja que se reúnem na casa de Rode. A igreja que se reunia na casa de Rode era o grupo cristão que ali fazia suas orações e ouvia a espiritualidade. E a igreja primitiva nasceu nesses lares onde os apóstolos permaneciam por algum tempo. A sementeira e a lavoura. Fortalecidos na sementeira, na intimidade de algumas poucas almas e corações, partimos com a charrua para a grande lavoura do mundo onde o sofrimento, a dor, o desespero e a incompreensão esperam a nossa palavra como água pura e cristalina que caísse do céu. 34. Dor e alegria. O mundo é o planeta da dor, afirmam os espíritas. Os mansos herdarão a terra, proclama Jesus. Isto nos dá a ideia de que o planeta da dor, no final dos tempos, alcançará a redenção. Se os mansos herdarem a terra, deverão herdar uma terra mansa e pacífica construída por eles mesmos. Segundo a espiritualidade, aproxima-se da Terra vertiginosamente um grande planeta, muitas vezes maior que a Terra, mais pesado, e que atrairá todos aqueles que não possuem ainda no coração e na alma a boa vontade e a fraternidade. No final dos tempos serão separados os bodes das ovelhas e o joio do trigo. Conversávamos com o Chico sobre a alegria e falávamos da dor. Lembrava-nos Ramakrishna falando a seus discípulos, na pureza de seu espírito. Sua bondade atingia-nos a todos, mas sua inteligência brilhava, talvez sob o influxo do pensamento de entidades superiores. Os assuntos iluminados por sua palavra prendiam-nos a atenção. Uma historieta ou outra ilustrava a palestra. A dor, disse Chico, projeta-se verticalmente e a alegria se espraia horizontalmente. O sofrimento se lança para o alto e por isso é mais fácil encontrar Deus na dor do que na alegria. Chico falou e nossos olhos o acompanharam. Aquilo era uma revelação. Chamamos de revelação a uma verdade que de repente é tornada conhecida dos homens e geralmente nos vem pelas vias espirituais. De fato, na tempestade da dor o homem se ajoelha e procura Deus. Na ânsia de encontrá-lo, sabe que ele está no alto e volta os olhos e o coração para cima. A alegria, por sua vez, nos liga aos nossos semelhantes de uma certa forma. Ligação talvez passageira, todavia, capaz de unir os que encontram nela, quem sabe, a fraternidade. Para que o espírito no homem nasça para as coisas espirituais, deverá ele sentir as dores do parto e a glória da ressurreição. A dor arrasta o ser verticalmente, o pensamento se eleva. A alegria é como flor que, lançada nas águas de um lago, produzisse ondas circulares. Toda criatura irradia e produz ondas, emite raios, e projeta sons e cores. As ondas são concêntricas. Os raios provavelmente partem em linha reta. O sofrimento envia raios para o alto. A ciência do futuro identificará todas essas coisas e dirá triunfante que descobriu. Como sempre, não terá coragem de dizer que muitos homens já sabiam.
A humanidade marcha. Olhamos o Chico e vimos nos seus olhos o futuro do mundo. 35. Jean Manzon e Davi Nasser. Conta-nos o Barbosa, Wilson Gonçalves Barbosa, de São João da Boa Vista, que hoje o repórter brasileiro de O Velho Capitão tem o maior respeito por Chico Xavier. O Barbosa é amigo antigo de Davi Nasser e parece que, homem de negócios e gerente de banco, que sempre foi, se encarregava e se encarrega ainda hoje, de zelar pelos assuntos administrativos do jornalista em São João. Relatou o escritor ao Barbosa o episódio ocorrido entre ele, Jean Manzon e Chico Xavier. Isto tem muitos anos, mais de 20. Foi publicada extensa reportagem no Cruzeiro, em que se procurava desmoralizar o médium. Cremos que seja a página mais triste da vida do jornalista Davi Nasser. Provavelmente, já sofreu muito por causa disso. Davi Nasser e Jean Manzon foram a Pedro Leopoldo e procuraram Chico Xavier, o moço pobre e simples que conversava com os espíritos, recebia os poemas e sonetos dos maiores poetas brasileiros e portugueses. Havia recebido Parnaso de além-túmulo impressionar o Brasil inteiro. Flor singela e pura no Vale das Sombras e da Morte. Davi Nasser era o jornalista temido à busca de escândalo e sensacionalismo. Estava na mocidade, na força e na pujança de sua luta. Chico Xavier era bom assunto, era notícia e não se sabe se o jornalista veio com outras intenções piores, porque na época a Igreja Católica estava muito interessada na destruição de Chico Xavier. Não o encontraram na cidade e foram procurá-lo na fazenda Modelo, onde trabalhava sob as ordens de Rômulo Joviano como modesto funcionário. Do local onde se encontrava Rômulo para onde estava o Chico, e que era perto, havia uma linha telefônica. Conversaram com Rômulo Joviano e disseram que queriam falar com Chico Xavier, afirmando que eram jornalistas franceses. Para evitar qualquer comunicação, cortaram a linha telefônica. Estiveram com o Chico, entrevistaram-no e declararam-se jornalistas franceses. Fizeram o que bem entenderam. Obrigaram-no a colocar-se em situações ridículas e fotografaram-no de todo jeito. Depois, foram embora. Chico, ao se despedirem, lhes deu 2 livros. Chegando ao Rio, Davi Nasser tomou do livro e começou a folheá-lo e surpreendeu-se ao ler uma dedicatória que o Chico escrevera mais ou menos assim: ao caríssimo irmão Davi Nasser, etc. etc. Assombrado, ligou o telefone para Jean Manzon e disse-lhe: Jean, você deu uma olhada no seu livro e veja se há alguma coisa nele. Jean Manzon examinou o livro que recebera do Chico e leu também espantado: caríssimo irmão Jean Manzon. Como pôde ele saber quem eram eles? De nada adiantara a história de jornalistas franceses. É bom notar-se que nessa época Jean Manzon e Davi Nasser eram quase ou totalmente desconhecidos. É uma história interessante porque envolve nomes nacionais. Prova da mediunidade de Chico Xavier. Parece-nos até que foi a partir dessa reportagem que Davi Nasser e Jean Manzon iniciaram uma brilhante carreira jornalística. Lembremos Herodes e Pilatos, que estando há muito tempo brigados, se tornaram amigos quando encontraram Jesus para julgá-lo. O contato com o mestre, que a um nada respondeu e ao outro apenas contemplou quando este o interrogou dizendo: o que é a verdade? Ele poderia ter respondido: eu sou a verdade, mas não o fez. Guardou no silêncio da alma a resposta divina para que os séculos pudessem dizer: ele é verdade. 36. Solidariedade cristã. Na natureza tudo de alguma forma se mostra solidário. Às vezes, a solidariedade é feroz e destruidora. No entanto, existe a solidariedade. Os animais e as plantas vivem do oxigênio do ar. As plantas alimentam-se por outro lado do mineral da terra. Muitos animais devoram as plantas para sobreviver. Os peixes maiores comem os peixes menores. O homem vive de todos eles. O sol colabora para a existência da vida. No silêncio do entendimento universal, o mundo é um mundo só.
Apenas é uma quantidade mínima aquela que compõe a humanidade e que se entende. No campo da compreensão humana, estamos com milênios de atraso. Do fundo das origens emergimos para a luz da espiritualidade maior. Chico conversava longamente. Dizia-nos coisas engraçadas e esclarecia com afirmações profundas. Perguntava-nos, às vezes, como ia fulano, como estava cicrano, companheiros e amigos comuns que se encontravam em cidades próximas à nossa ou que tinham conosco e com ele, ligação. Havia outros companheiros. Olhos fixos nele, todos seguiam a sua palavra. Sabe, fulano desencarnou. Beltrano partiu. O Machado, você sabia? Também partiu. O Machado era o namorado de todos. Olha, Ranieri, continuou Chico, os amigos formam conosco como que uma imensa bexiga. Podem estar longe, distantes. Da mesma forma que tocando na bexiga num ponto é como se tocasse nela toda, nós também sentimos assim, se um amigo sofre, ou lhe acontece alguma coisa, estando longe, nós sofremos e sentimos como se fôssemos nós mesmos. Essas simples palavras nos revelaram muita coisa a respeito do Chico, que parecia mistério. Suas atitudes que parecem excêntricas. Tudo se explica. O problema da aproximação dele de algumas pessoas e o posterior afastamento, esclarece-se pelo fato de se admitir que seja orientado espiritualmente no sentido de não absorver o drama de cada um. Renovar as ligações de outras vidas é talvez atrair o cortejo de entidades que acompanham essas criaturas causando-lhe dificuldades no trabalho do livro que é, na realidade, a sua obra mais importante. Aproximo-me das criaturas que amamos noutras existências e as reconheço como se fossem flores. Se dependesse de mim ficaria com elas para sempre. Mas não posso. São flores maravilhosas de perfume inigualável. Mas não posso. Tenho que prosseguir. Palavras semelhantes a essas ouvimos de sua boca algumas vezes. Não deseja criar problemas para ninguém. Não quer perturbar a vida do outros. Vem, vê, regozija-se com o encontro, sente o amor e o carinho e vai de novo na luta imensa de sua vida. Se pudesse, ficaria para sempre. Mas não pode. Sua missão lhe manda prosseguir. E tem que prosseguir. A seu lado está Emmanuel que o adverte, que lembra, que fala. Tudo é bom e tudo é tão belo, no entanto, o Cristo chama e pede. De braços abertos no madeiro da cruz convoca o discípulo amado. Aquele que põe a mão nesta rua não pode olhar para trás. Se olhar, não está apto para o reino de Deus porque o reino de Deus é também reino de trabalho incessante. Nós somos como uma imensa bexiga. Se alguém que amamos sofre, mesmo estando longe, nós também sofremos. Se está feliz, nós também nos sentimos felizes. Parece que no recesso da alma nós abarcamos o mundo inteiro e nós estamos no mundo e o mundo está em nós. Eu sou o viticultor e vós sois as uvas. Eu sou a parreira e vós sois as varas. Se as varas permanecerem na parreira darão muito fruto. Permanecei em mim e produzireis muito fruto. Eu e o Pai somos um. Há na memória do tempo o eco imortal das palavras do Senhor que vivem em nós para sempre. 37. Humildade. O centro espírita estava cheio. Reunião com o Chico. Muita gente de fora, especialmente do Rio e de São Paulo. Todos queriam falar com ele, perguntar coisas, consultá-lo ou contar-lhe histórias, relatar fatos. Sorria para uns, abraçava outros, aconselhava, orientava. De pé, sempre de pé. Atenção voltada para o problema do consulente, porém, prestando atenção a outros fatos que ocorriam no recinto, pois de vez em quando dizia uma palavra a alguém que conversava mais distante, esclarecendo ou dando uma parte no assunto. Capacidade fora do comum, às vezes, inexplicável. Como poderia ao mesmo tempo saber tudo, ver tudo, e esclarecer tudo? Algumas pessoas, mais acanhadas, esperavam a sua vez.
Estavam organizando a mesa dos trabalhos e convidando pessoas para se sentarem. Todos consideram a grande honra e maravilhosa distinção sentar-se à mesa com o Chico. Semelham os escolhidos. Nós chegamos com alguns companheiros,